Meus caros, pedal reflexivo, vamos falar acerca da complexidade dos termos conservadorismo, progressismo, liberalismo, esquerda, direita, etc. Eu estava refletindo acerca e percebi exatamente como é complexo, pois, por exemplo, eu defendo algumas determinadas pautas que podem ser consideradas progressistas. No entanto, para o grupo de esquerda, não são algo que para eles remete o atentado ao conservadorismo deles. Porque você pensa que a esquerda é liberal, a esquerda ela é progressista, não necessariamente depende dos assuntos e das temáticas, bem como a direita. Para você ter uma ideia, no campo do ensino, o que defende a esquerda? Defende que para lecionar ou ser docente, o professor tem que ter uma qualificação profissional de ensino superior, no mínimo, fazer mais algumas aperfeiçoações, especializações, canudos e mais canudos para ser o tal doutor, né, o PhD. No entanto, se você observar a nova configuração, de acordo com Olavo de Carvalho e essa direita que aí está, ela é bem progressista nessa questão. Haja visto que o próprio Olavo de Carvalho não tem formação acadêmica, por muitos até mesmo criticado por ser um astrólogo ou um filósofo informal, e acaba que, de fato, ele prega diretamente ou indiretamente que não é necessário ter diploma para lecionar. E nesse sentido eu sou realmente favorável à ideia dele, porque pelo autodidatismo, como foi o caso dele, dá sim muito bem para você lecionar ou fazer, então, aquilo que muitos professores nem fazem, o dever de casa, porque muitos têm apenas o diploma, mas nunca leram uma obra específica, nunca se dedicaram ou debruçaram diante de livros para estudar a profundo, foram apenas por mero achismos, cópias, plágios e por aí em diante. Por exemplo, para você ter uma ideia, na minha própria faculdade, na hora do TCC, a maioria dos acadêmicos que foram confeccionar o seu TCC, ou seja, o seu trabalho de termo de curso, eles acabaram contratando pessoas para fazer a monografia. Eu tirei até uma nota inferior a deles, mas fiz pelas minhas próprias pernas ou as minhas próprias mãos, não é? E aí você percebe que exatamente isso é uma falácia. Eu tenho diploma, eu sou doutor, eu sou professor. Isso independe. O que deve ser averiguado é a competência do mesmo. Realmente, se ele tem um cabedal de conhecimento ou um pedigree, não necessariamente acadêmico, mas sim de estudo, que pode ser pelo autodidatismo, né, ou pela forma autodidata. Então, nessa questão, eu sou bem progressista e a esquerda não é, porque ela quer manter, de fato, o seu grupinho no poder, ter uma certa hegemonia do seu grupo, bem como fazer um monopólio. Por isso que existem muitas barreiras ou burocracias para um sujeito que tem um sonho de ser professor ter que passar. E às vezes, por conta das suas condições socioeconômicas, ele não consegue de maneira alguma exercer aquilo que sempre foi seu prazer. Porque tem pessoas que têm prazer sim de lecionar, ainda com uma certa dificuldade e até mesmo econômica, mas que pode vencer sim, dependendo da sua determinação. Eu, por exemplo, adoro muito essa ideia, essa possibilidade de lecionar, seja a matéria que for, principalmente até mesmo no campo do direito. Inclusive, eu tinha falado com alguns para ver se me dava alguma bolsa para fazer um mestrado, mas não consegui nada nesse sentido, porque você logo quando se forma pode fazer sim, ou uma especialização ou direto mestrado. Aí o que acontece? É só o grupinho que tem uma ideologia partidária é que tem privilégios. Porque se eu fosse examinar alguns professores da minha própria faculdade, e não é ser aí algum exaltado ou querer me engabar, fato é que o mesmo não tinha nem competência para sê-lo.
para lecionar. Muitos alunos davam banho mesmo, mas por que lá estava? Concepção ideológica partidária. E é assim que funciona, porque verdadeiros professores, eles não têm de fato valor, bem como alguns determinados alunos que visam se emancipar não por força ou vontade dos professores, mas sim porque de fato compreende que querem amadurecer no conhecimento e não quer ficar restrito ou dependente de professor ou de ideologia, etc. Então, esse é um dos exemplos da complexidade. A esquerda diz que é tão progressista, mas nessa causa, ou nesse tema, ela é bem conservadora. Claro, fazendo a reflexão na óptica do que está aí regindo, está em vigência. Haja vista que no passado não necessitava mesmo de formação alguma para ser professor e tinha os excessos, obviamente, eu não estou defendendo isso. Eu estou falando na possibilidade de um autodidata que realmente possa ter, então, a possibilidade de lecionar, claro, fazendo pelo menos um teste para ver se está apto e tal. Diferente do que outrora se fazia, colocava qualquer um sem formação acadêmica ou sem realmente ter noção do que ele estava fazendo. Então, veja que é bem complexa essa questão. Em outros assuntos também, por exemplo, a esquerda, ela defende algumas pautas que estejam aí, que são até mesmo obviamente contra a direita, pautas essas que para muitos passam ou possam ser progressistas, mas na realidade são conservadorismo ou conservadoras. E do mesmo modo a direita. Então não se equivoque muito em achar que você é progressista, que você é liberal. A outra questão que eu estava meditando. Eu sou muito mais futurista até no campo do ensino, em qualquer outra questão com relação à tecnologia. Eu penso que no futuro nós não vamos mais precisar de professores nos ensinando ou lecionando para nós, ou as próximas gerações, porque vai ter a robótica, porque vai ter N possibilidades pela internet e tal. Isso tudo vai ser substituído, né? E previsões não minhas, mas especialistas. Vai haver a substituição do trabalho humano para o trabalho tecnológico, né? Claro que tem outra palavra científica para dizer isso, mas é nesse sentido. E aí, a esquerda vai continuar defendendo que o robô vai ter que ter formação e por aí. Então veja que tem um lado da esquerda que é bem retrógrado, como tem na direita, né? Então a gente não pode ficar achando que eu sou de esquerda, eu sou progressista, sou liberal. Eu sou de direita, eu sou progressista, sou liberal. Depende. Por exemplo, na direita tem o campo liberal na economia, né? Agora, na esquerda já não se tem, é um pouco mais conservador, ou até considerado em alguns pontos, por conta do extremismo, reacionarismo. Ou algo que chega à revolução, ou algo que configura rebelião, desse. Tem um outro nome, obviamente. E tem pautas, por exemplo, na esquerda e bem extremista, que são bem progressistas com relação à moral, que na direita é mais conservadora, né? Então, tem diferenças aí e isso pode, claro, nos enganar aí muito ao achar que nós somos de fato, bem para frentex, como dizia antigamente, né? Pelo pessoal aí da década de 60, 70, que nasceu nessa década. Ou que somos bem aí, realmente, gente de uma nova vibe ou nova configuração. Bom, esse foi o comentário, sei que foi extenso, mas acho que deu para compreender as complexidades destas duas polarizações ou desses dois polos, né? E que, se você for analisar, um depende do outro e, de fato, dois lados da mesma moeda. Um abraço, até a próxima.